e é aquele caso, aquele momento de comoção que o Brasil inteiro meio que se abraça, né? A gente começa a vivenciar a perda de uma figura como a Marília Mendonça, todos juntos, né? Eu não gosto muito de falar logo que essas coisas acontecem, porque às vezes essas informações, principalmente para quem gosta de cultura popular brasileira, para quem gosta do universo da televisão, para quem cultua essas figuras, a gente enxergar isso acontecendo na nossa frente e de uma forma tão trágica é algo que me faz às vezes querer refletir primeiro para depois poder falar alguma coisa a respeito. Ontem eu soltei aqui na nossa rede Gesla de televisão uma, uma mensagem, um texto que eu escrevi falando sobre a importância que a Marília tem na cultura brasileira, a forma com que ela conseguiu colocar as suas ideias e colocar a sua vivência nas músicas e tudo mais, e como ela conseguiu influenciar a nossa vivência, o nosso dia a dia como consumidor de cultura brasileira. E é por isso que a gente não pode deixar de começar o boletim de hoje falando sobre a perda da Marília Mendonça, que entra naquelas situações que a gente realmente vai lembrar para sempre, nunca vai esquecer, né? Tantos momentos que a gente perdeu grandes estrelas da música brasileira, ou grandes personalidades que a gente não esquece onde a gente estava, o que a gente estava fazendo. E a Marília é mais um desses casos, né? Eu recebi essa notícia, eu estava na fila do mercado, minha mulher me mandou pelo WhatsApp e eu realmente fiquei muito desconcertado ali na hora, pensando no quanto uma estrela e uma figura representativa como a Marília foi e é na vida do Brasil vai fazer falta, né? Acho que essa situação a gente acaba criando paralelos e traçando paralelos com outros momentos. Eu me lembro de muito pequeno receber a notícia da morte do João Paulo e Daniel, que também era outra dupla que eu gostava muito quando eu era criança, e eu me lembro de onde eu estava, de ter visto isso no SBT, num quadro de notícias de última hora, alguma coisa assim, e realmente foi uma coisa que me impactou muito e que eu lembro até hoje. Ayrton Senna, Mamonas Assassinas, eu era muito criança ainda para me lembrar, mas esse momento em que a gente verifica isso, percebe isso e recebe notícias chocantes, como foi o caso da Marília, fazem a gente refletir muito. Mas eu não queria me estender muito aqui com relação a isso e falar um pouco mais do que eu vejo que a Marília deixou de legado e que ela construiu de uma forma primorosa. Primeiro, eu escrevi no texto ontem sobre isso, dizendo que ela era uma exímia comunicadora. A gente que é comunicador precisa aprender com figuras como a Marília como se conectar com o público, como se conectar com o povo brasileiro, como se conectar com as pessoas numa dimensão muito mais aprofundada. A Marília era muito autêntica, muito simples, muito humilde, ela sabia se conectar com o público dela como ninguém. Ela sabia chegar das pessoas mais simples, das pessoas mais complexas, ela conseguia tocar por meio da sua mensagem, tocar por meio da sua forma de se conectar com o Brasil e saber cantar o Brasil profundo, saber trazer nas suas letras que eram muito simples, mas muito rebuscadas ao mesmo tempo, trazia uma mensagem muito aprofundada. Então a Marília deixa esse legado gigantesco não só como musicista, como compositora, como cantora, mas também como uma figura representativa, uma mulher muito determinada, uma mulher muito forte e que com certeza inspirou muitas outras por todo o Brasil, com a sua mensagem, com a sua forma de passar esse conteúdo, com a sua forma de se comunicar com o seu público. Eu era um grande fã da Marília, acho que sei grande parte das músicas dela de cor. É aquele tipo de música que a gente canta a plenos pulmões, né? Ela criou verdadeiros hinos para o Brasil que se equiparam àquela coisa de evidências, assim, que todo mundo sabe, que todo mundo canta junto. Eu vi uma fala ontem do Zezé de Camargo falando sobre ela, e ela era uma grande fã de Zezé de Camargo e Luciano, e ele falava muito sobre isso, assim, sobre como ela conseguiu, e provavelmente ela não tinha dimensão do próprio tamanho como artista, né? Que ela gravou, a primeira vez que ela gravou com eles ou cantou com eles, ela estava tão emocionada e ela não percebia que naquele momento Zezé de Camargo e Luciano gravarem com ela era mais importante do que Marília gravar com Zezé e Luciano. Então, essa figura eu acho que é o que fica muito marcado pra gente, porque ela era muito transparente, a gente conseguia ver a forma com que ela lidava com a família, com que ela lidava com os amigos,
outras duplas sertanejas, né? E a forma com que ela reverenciava o seu público. Então eu acho que tudo isso são pontas que tornam a partida dela ainda mais dolorosa, ainda mais difícil para a gente digerir enquanto fã, enquanto público, enquanto admirador do trabalho dela. Mas também precisamos lembrar que essa obra que ela criou de uma forma meteórica, tão rapidamente, ela conquistou tantos lugares no coração do público. Essa obra, de uma forma geral, ela traz uma eternidade para a vida dela, né? Para aquilo que ela conseguiu difundir entre todos os seus trabalhos e a forma com que ela chegou aos nossos corações tão rapidamente e também causou essa comoção grandiosa em todo o Brasil, muito merecida essa comoção, porque realmente ela era uma figura que, que trazia alegria, que apesar de ter o título de Rainha da Sofrência, fazia com que a gente se sentisse cúmplice dela, amigo dela, parte do que ela propunha, com a forma dela ser, com o jeito de ser, com o comportamento. A Marília ela é aquele tipo de ícone que realmente tem várias camadas, tem várias dimensões. Não era só a música, não era só o comportamento, ela era uma figura que muita gente seguia, independente de diferenças. As pessoas seguiam porque ela era muito carismática, muito talentosa e conseguia fazer essa conexão muito forte com o público. Então, fica aqui os nossos desejos de condolências a toda a família da Marília, a todos os fãs. Então, aqui eu estendo provavelmente a todo o Brasil essa solidariedade, né? E também as famílias das outras pessoas, do tio da Marília, do produtor, tantas as outras pessoas que estiveram junto nessa trágica ocasião e que levou essas pessoas das suas famílias. Então, fica aqui da Rede Gesla de televisão o nosso sincero desejo de sentimentos e de condolências nesse momento tão difícil. A gente se solidariza aqui certamente com tudo isso, né? Muito bem, você que vai chegando com a gente aqui, deixa aqui o seu comentário sobre essa partida da Marília para a gente poder ter esse momento de luto coletivo, né? Eu acho que todo esse momento que a gente vê na televisão, que por mais doloroso que ele seja, ele é um momento de luto coletivo em que o Brasil se abraça nesse sentimento de comoção. A gente já viu isso acontecer por diversas outras ocasiões, em situações tão tristes quanto essa, como a questão do Ayrton Senna, outros momentos que a gente viu outros artistas partirem e a gente se sente desamparado, né? Então acho que acaba sendo um momento de união entre o público, entre aqueles que eram fãs de grandes figuras como foi Marília Mendonça, que permanece nos nossos corações com as suas músicas, com as suas letras e com a sua influência positiva em tantas frentes, né, gente? Então, espero que